Muito bem-vindos a mais um podcast Seguro e Med, que traz informações da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, sou advogado especialista em direito médico e consultor empresarial, e hoje o nosso episódio vai tratar sobre o aumento de processos judiciais de cirurgiões dentistas, tendo em vista, a harmonização orofacial. Então, a gente está aqui na companhia da Isabela Fernandes, que é especialista em gestão de risco, e nós iremos bater um papo, sobre essas questões que têm tirado um pouco o sono, desses profissionais, Isabela? Então, assim, eu queria até trazer uma pergunta que eu acho que vai ser central para o nosso estudo. Por que houve maior procura de cirurgiões dentistas, na procura de seguro de responsabilidade civil? Então, essa pergunta ela é o ponto-chave. Então, a gente vai discorrer sobre a questão da harmonização orofacial. Para que todos entendam, existe uma resolução, do CFM, onde saiu aquela demanda de harmonização orofacial ser feita por dentista. Antigamente, só profissionais da área de saúde, e acabou, o médico particularmente, e também existiam esteticistas que faziam de forma irregular. A gente também tem o pessoal da biomedicina. Cada conselho veio tratando isso, Isabela? Então, assim, a pergunta, que a gente quer discorrer é justamente essa. Houve mesmo esse aumento da procura, dessa demanda de seguro para o profissional dentista? Bom, primeiramente é um prazer estar falando para vocês aqui mais uma vez, na companhia do Dr. Cassiano. Mas vamos lá. A judicialização na área da saúde já é uma crescente permanente aí de uns anos para cá. Mas, em especial, desde que teve essa regulamentação da atividade da harmonização orofacial dentro da... passou a ser uma especialidade dentro da área da odontologia, esses números vêm crescendo exponencialmente. E cada dia que passa, vem surgindo mais processos dentro dessa área. E exatamente por isso, apesar da odontologia, a gente ter ali aquele conhecimento dela ter uma atividade funcional, reparadora, dentro da atividade da área da saúde mesmo, a questão da harmonização orofacial, apesar dela também ser utilizada de forma funcional, o paciente da odontologia, ele também está pensando em estética. E essa área traz uma subjetividade muito maior nessa questão do que é erro, o que não é. Então, consequentemente, o aumento é exponencial desde que esses profissionais começaram a praticar, a harmonização orofacial. Tudo ok, tudo regulamentado, ótima e perfeita conquista para a classe, que foi uma briga boa aí. Exato, foram anos, Exatamente. Mas, em contrapartida, tem essa questão, que agora eles têm que conviver com essa chance maior aí da demanda jurídica, da responsabilidade civil. E eu quero trazer para vocês aqui, todos que escutam, os telespectadores que possam estar no YouTube, essa resolução ela é de 2019, é a CFO 198, quem tiver maior interesse pode entrar em contato conosco, mandar mensagem, a gente tem o maior prazer de encaminhar para vocês. E ela diz assim: reconhece a harmonização orofacial como especialidade odontológica e dá outras providências. Então, nessa resolução, ela trouxe muitos argumentos para reconhecer a harmonização orofacial como especialidade de cirurgião dentista. Eles têm um argumento onde eles dizem que os cirurgiões dentistas, os profissionais, eles estudaram 5 anos, mais a especialização, então eles são expert nessa questão de cabeça e pescoço ali, do pescoço para cima eles dominam, E assim, o conselho trouxe essa normativa, Porém,
ao decorrer, ao longo de um determinado período, houveram alguns problemas, né? E assim eles trouxeram uma nova resolução, que é a resolução que trata sobre a regulamentação do artigo 3 dessa resolução anterior. Então, é uma resolução depois, só para poder falar o que pode e o que não pode, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, que é a resolução do CFO 230 de 2020, certo? Exato. Então, isso é interessante a gente abordar, porque, como a Isabela disse aqui agora há pouco, nem sempre, né, só porque, né, o conselho teve esse ganho, quer dizer que você, né, pode chegar lá totalmente tranquilo. Beleza. Você pode em relação à fiscalização do conselho. Exato. Agora tem uma pergunta que ela vai ser também chave para isso. E as seguradoras? Como que elas estão verificando isso? Porque é o maior risco. A gente sabe que as seguradoras, enfim, né, elas calculam o risco. Exato. E aí eu te pergunto, você que é especialista, como que está sendo tratado isso? É uma ótima pergunta e um ótimo ponto assim, para os profissionais da odontologia, não só o da odontologia, qualquer profissional que atue com a estética junto na área da saúde, mas o tema aqui para o cirurgião dentista, ele se atentar na hora de procurar um seguro de responsabilidade civil profissional. Que, como a gente mencionou agora há pouco, ele teve essa conquista, mas junto veio o ônus de uma chance maior de um processo aí. E como que as seguradoras tratam isso? Resumidamente, veio a primeira resolução que regulamentou a atividade. Num segundo momento, veio uma segunda resolução aparando um pouco essas arestas, né? Delimitando especificamente o que pode e o que não pode ser exercido ali por esse profissional. Perfeito. E como que é a leitura da seguradora? No primeiro ponto, contudo, mesmo sendo regulamentado, mesmo sendo oficialmente uma especialidade da odontologia, o principal risco que a gente comentou que aumenta os processos é a subjetividade da questão do erro. Está simplesmente em cima ali, principalmente em cima do fator estético, o dano estético, que é um item muito abordado por parte do paciente contra o profissional quando ele vai judicializar. E com isso, como isso é uma situação muito subjetiva, o que é erro? Quando não alcançou o resultado do ponto de vista do paciente. Como que isso vai ser encarado se é erro ou não? O profissional errou, ele deixou de fazer alguma coisa, ele cumpriu o combinado com o paciente, ele entende que ele foi do início ao fim do procedimento ali que está ok, ele não está nem esperando que vai ser judicializado por conta disso. E a seguradora calcula que isso é um risco enorme. Então ela se limita a não cobrir. A maioria das seguradoras não contemplam o risco dano estético. Isabela, eu posso estar falando até uma bobagem, mas eu quero que você me corrija. Se não me engano, na área estética, para harmonização orofacial para dentista, eu acho que nenhum seguro faz. Parece que nenhum seguro. Ou seja, eles não querem trazer esse risco para eles, porque realmente tem um risco muito maior. Porque tem uma demanda maior para se fazer esse tipo de procedimento com o cirurgião dentista. Por quê? Porque a gente já tratou isso em outros podcasts. O cirurgião dentista ele pode colocar um antes e depois. Então tem uma cadeia ali de marketing envolvido. Exato. As pessoas conseguem ver o antes e o depois. O médico não pode fazer esse tipo de coisa, então ele não consegue comprovar ali os resultados. Então, isso querendo ou não, para os profissionais, né, da classe dos cirurgiões dentistas, eles podem, e aí eles fazem, aumenta o número de procura, porque eles estão vendo resultados maravilhosos, e em contrapartida tem um aumento de risco. Né? Então, assim, e eu estou te perguntando porque eu não conheço realmente nenhuma seguradora que faça. Você tem alguma seguradora que você conheça que faz? Na verdade,
o risco genericamente mencionado como dano estético, ele até vem mencionado como risco coberto em uma ou duas seguradoras convencionais do mercado. Porém, o dano estético, quando ele está ligado ali à questão da expectativa de resultado, quando não vem junto um dano corporal, um dano material, fazendo essa conexão, elas também têm outras cláusulas que excluem essa cobertura. Então fica tudo muito solto. E o profissional acaba, quando ele contrata um seguro para ter tranquilidade, acaba não tendo tranquilidade nenhuma porque ele está ali encaixado numa cláusula contratual que traz mais vulnerabilidade para ele do que para a seguradora. Mas existe também uma associação que a Anadem, essa realmente tem uma cobertura mais completa, mais ampla, ela contempla essas questões que eu estou mencionando. Ela acaba cobrindo, então. Cobre. É muito importante dizer isso porque existem nas cláusulas contratuais os riscos excluídos, certo? Exato. É muito importante a gente analisar e também não só desse ponto de vista contratual, mas jurisprudencial. Exato. Porque ele pode até aceitar, né, a seguradora fazer a cobertura, mas isso não quer dizer que isso vai te dar, né, a possibilidade de ganho. Na verdade, o que eu percebo que o profissional da saúde às vezes se confunde um pouquinho no que é permitido perante o conselho e o que ele terá de direito perante as seguradoras ou associações, como for a contratação dele aí. O fato dele ter esse direito garantido, assim como se tornou uma especialidade, tem a regulamentação do que ele pode fazer, isso é perante o conselho. O fato dele ter conquistado isso, a gente tem seguradoras que não cobrem o que ele precisa, que é esse exemplo, por exemplo, do dano estético. Totalmente inerente à atividade dele, esse risco, e apesar de estar tudo regulamentado, fazer parte da rotina dele, as seguradoras se reservam a questão de não cobrir, porque o risco é tão subjetivo e tão alto, ou não tem como medi-lo, porque também é muito recente, não tem um histórico de tantos anos assim, igual dentro da área da medicina, por exemplo, que eles se reservam a não cobrir. Eles não querem esse risco. Então a pessoa tem que se atentar que o fato dela ter direito de atuar nesta área não quer dizer que ela terá cobertura na seguradora. Ela tem que se atentar muito, pedir ao corretor que ele faça uma consultoria completa, principalmente sobre os riscos excluídos, porque é aí que ele vai saber exatamente o que ele está contratando e o que não está contratando e qual é o nível de vulnerabilidade em que ele se encontra quando ele faz esse contrato. Eu tive até um caso recente de um profissional que conseguiu da odontologia, que conseguiu uma liminar para poder atuar com os procedimentos que constam como restritos na resolução 230, que é a alectomia, rinoplastia, entre outros procedimentos. Então ele conseguiu uma liminar, até então provisória, Sim. no qual ele está permitido, perante o conselho dele e qualquer outro órgão regulador, de realizar esses procedimentos. No entanto, ele se confundiu exatamente com o que eu falei. O fato dele não ter problemas perante o conselho, porque ele está agindo ali sob uma liminar, não quer dizer que ele terá a cobertura da seguradora. Perfeito. Ou de uma associação. Perfeito. Então, ele até seguiu, eu o orientei a solicitar formalmente um pedido para essa cobertura e ele só seguir tranquilo quanto a isso a partir do momento que ele tiver uma resposta. E ainda assim, se não houver cobertura para o que ele solicitou, pelo menos a maior parte dos procedimentos que ele atua, que já estão respaldados e de comum acordo com as seguradoras que aceitam cobrir, ele pode seguir tranquilo, mas nunca deixar de comunicar e registrar tudo, porque eu brinco que palavra cabe tudo, mas o dia que vem o sinistro, o que vai ser seguido é o que está no papel, é o contrato, as condições gerais. Perfeito, isso é importante você falar, porque o profissional que vai contratar, né, um serviço,
principalmente com seguradoras, ele precisa estar muito alinhado com o seu corretor. Verdade. Entender bastante sobre essas questões, né, contratuais, essas cláusulas, né, e condições gerais, porque senão ele vai cair em uma armadilha e acaba não sendo, né, como é que eu posso dizer, coberto futuramente. Então, né, eu quero assim passar essa mensagem para você aí que é cirurgião dentista, para você tomar cuidado na hora de fechar, né? Principalmente quando você verificar preços muito abaixos, fique esperto com isso, né, ô Isabela? Exato. Porque sempre existe algumas pegadinhas que você pode ter problemas. Eu, particularmente, tenho diversas pessoas que querem processar seguradoras e tal, porque não foi coberto, mas não foi porque a seguradora ela é muito clara nas suas condições gerais. Exato. O problema é a informação passada de qualquer jeito pelo corretor ou pelo consultor ali que está atendendo aquele determinado cirurgião dentista ou profissional da área da saúde. Principalmente, né, essa demanda que tem crescido, que é a harmonização orofacial. Exatamente. Né? Então, como você disse, são pouquíssimas empresas que prestam esse serviço e essa garantia Completo, assim, que é mais completo. Então, tem que tomar cuidado. Né? E na hora de comercializar, ninguém conta esses detalhes que não são cobertos. Infelizmente, o profissional da saúde descobre vamos classificar como o pior momento para ele ali. Sim. E você falou um negócio importante que eu achei interessante, sobre um caso em específico que um médico, um cirurgião dentista, ele recebeu essa liminar. Né? Você falou assim perfeitamente que a gente não pode confundir. Ele recebeu esperante ao conselho. Ele pode fazer, né, isso, porque aí o que acontece? O conselho não vai fiscalizá-lo, não vai, quer dizer, processá-lo administrativamente ou caçar o seu registro. Porém, ele incorre em riscos. Exato. Né? E aí eu quero trazer essa resolução, esse artigo, na verdade, dessa resolução 230, que vem falando, olha só, fica vedado ao cirurgião dentista a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos na face: alectomia, blefaroplastia, cirurgia de castanhares e lift de sobrancelhas, otoplastia, rinoplastia, ritidoplastia ou facelift. Então, é muito importante o profissional estar atento sobre essa resolução e ter um entendimento do que ele pode e do que não pode, porque esse pode algumas dessas, né, desses procedimentos. Mas lembrando, ele pode, mas não é todo seguro de responsabilidade civil que vai cobrir, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que ter muita atenção. E eu também acho, né, super interessante falar com um profissional que é profissional cirurgião, né, dentista, que ele quer prestar serviço da harmonização orofacial, não é simplesmente formar e fazer um curso qualquer. Exato. Tem que tomar muito cuidado. Você tem alguns pontos aí para poder falar, não tem, Isa? Tem sim. Isso é extremamente relevante, Cassiano. A própria resolução aí já é diretamente com o conselho mesmo, com o CFO, já tem isso desenhado na resolução, na primeira resolução, a 198, que menciona que esse profissional tem que ter especialização em entidade de graduação ou pós-graduação devidamente credenciada ao MEC. Perfeito. E quando a pessoa optar por fazer algum curso de especialização, procurar saber se aquele profissional que está promovendo aquele curso, ele também está habilitado junto ao CFO para realizar esse curso. São pontos que eliminam a possibilidade dele se registrar como especialista, porque a gente sabe que tem muito curso sendo oferecido. Não estou questionando aqui a capacidade técnica das pessoas que estão promovendo esses cursos, mas o fato delas estarem ou não credenciadas
regulamentadas junto ao CFO para exercer essa atividade de treinar e passar esses cursos. Então, são esses dois pontos que são importantes. A instituição tem que ser credenciada ao MEC, a de graduação e de pós-graduação, e os cursos de especialização são necessários que as pessoas que estão ministrando sejam regulamentadas junto ao CFO para esta atividade. Ótimo. Aí a pessoa não vai ter problemas com essa especialização junto ao CFO depois e vai poder ter seu título lá, seu título registrado como especialista em harmonização orofacial. Eu trouxe aqui, para a gente poder justamente falar aqui bem de forma resumida, né, sobre essa resolução 198, que ela vem realmente em alguns artigos dando, né? Então, você já falou sobre essa questão, né, do MEC. Tem um assim, ó, falando assim, ó, artigo 5. Serão reconhecidos como curso de especialização em harmonização orofacial os que contenham carga horária mínima de 500 horas, Exato. divididas no mínimo de 400 horas na área de concentração, 50 horas na área conexa e horas disciplinares obrigatórias. Também vem que as áreas conexas deverão constar no mínimo disciplinas de anatomia de cabeça e pescoço, de histofisiologia, anatomia de pele, que é epiderme, derme de tecido subcutâneo, e farmacologia e farmacoterapia. E também, um que é super interessante é o artigo 9, aqui, que vem discorrendo sobre os direitos de registro, né, no próprio conselho sobre especialista em harmonização. Então, o que ele precisa? Possui especialidade registrada em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, comprove em até 180 dias atuação efetiva de harmonização orofacial nos últimos 5 anos, possui qualquer outra especialidade registrada, comprove em até 180 dias atuações efetivas nos últimos 5 anos e realização de cursos que totalizam no mínimo 360 horas. Então, assim, eu estou dando uma abordada bem assim superficial, mas eu acho interessante todos os profissionais que queiram entrar nessa área, dar uma lida nessas duas resoluções, a resolução 198 e resolução 230. Então, é muito importante ter essa ciência, né, dessas informações, porque não é pura e simplesmente começar a executar, né, os serviços. Você tem mais alguma coisa assim a acrescentar para a gente fechar esse episódio, Isabela, assim, mais importante? Só mencionar que, num primeiro momento, quando o profissional escuta tantas informações, ele pensa que isso é um excesso de burocracia, às vezes uma certa dose de exagero, mas não. O próprio conselho ele se atentou principalmente na segurança do paciente também, porque a exigência de tantos cursos, tantos procedimentos que a pessoa tem que ter conhecimento, X horas aula, atuação prática, é exatamente para minimizar o risco para o profissional e também para o paciente, e todos sendo beneficiados aí com essa situação. A gente vai ter profissionais mais preparados e pacientes provavelmente muito mais satisfeitos aí e com procedimentos mais seguros na mão de profissionais mais capacitados. Então é bem importante mesmo. Perfeito. Eu quero deixar uma última abordagem aqui, que é engraçado como tem profissionais que são recém-formados na cirurgia, né, como cirurgião dentista, e já quer iniciar, faz alguns cursos de harmonização orofacial, mas ele não tem a capacidade, conforme o conselho, né, como isso tudo que a gente relatou aqui, de acordo com a legislação, ele não tem, e ele acaba procurando um seguro. Aí, quando ele procura um seguro, quando a gente vai analisar, fala, não, infelizmente você não pode, você tem que ter alguns critérios, etc, etc. Já ao contrário, também acontece. Aquele profissional de mais de 15 anos, que já trabalha com harmonização orofacial, tem todos os mecanismos que constam na resolução, Exato. Mas ele não procura um seguro de responsabilidade civil. Exato. Então, a gente não pode ser nem 8 nem 80. A gente tem que encontrar ali, né, sempre a segurança e a gestão de risco profissional, mas tendo em vista as legislações vigentes, as regulamentações, porque senão vai acabar que você não é coberto de alguma forma. Exatamente.
Essa é a mensagem final. Bacana demais. Obrigado aí pela sua contribuição, né? Eu quero agradecer, né, a todos por estarem conosco. E para você poder saber um pouco mais sobre, né, tudo da área da saúde, né, não deixe de nos seguir, compartilhar e dar o seu like. E se quiser saber mais sobre este assunto, entre no link que está logo abaixo, né, do canal, do link da biografia do nosso canal. Um forte abraço. Eu quero agradecer, né, em especial a Juliana Souza, né, que infelizmente não pôde estar aqui, porque ela infelizmente passou por uma breve cirurgia, mas está bem, graças a Deus. E nós estamos esperando, né, muito ansiosos pela sua volta, viu, Ju? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e um abraço. Fiquem com Deus.